Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. A corda em volta da garganta de Sarah está muito apertada. Ela sente seu pulso batendo contra as fibras ásperas. Cada batida do coração é um lembrete de que ela ainda está viva, por enquanto. A plataforma de madeira sob seus pés descalços foi desgastada por incontáveis outros que estiveram ali antes dela. Ômegas com olhos vazios e espíritos quebrados vendidos como sacos de grãos para o maior lance. O pátio do leilão cheira a desespero. A maldição de Sarah, seu dom. A força a sentir cada camada disso. O medo sobe dos escravos encolhidos como fumaça, afiado e acre. A ganância escorre dos compradores que circulam a plataforma, espessa como óleo rançoso. E por baixo de tudo, o fedor azedo da crueldade esperando para ser liberado. Ser Centaurn, nascido do olfato, deveria ser raro, precioso. Os anciãos de sua alcateia, caída uma vez, lhe disseram que ela podia sentir a verdade escondida sob as mentiras, pressentir o perigo antes que ele acontecesse, ler intenções tão claramente quanto palavras em pergaminho. Alguns Centaurn até desenvolvem o dom do toque curativo, um calor que flui de suas mãos quando alguém está com dor. Sarah tem ambos os dons, embora tenha mantido a cura escondida por anos. Agora suas habilidades apenas significam que ela pode sentir exatamente o quanto esses homens querem machucá-la. Lote 47. O leiloeiro grita, puxando a corda para forçar sua cabeça para cima. Sua respiração sopra em seu rosto. Dentes podres e cerveja barata. Ômega fêmea. 20 invernos. Saudável o suficiente, um pouco quieta, mas ela aprenderá a gritar quando você quiser. Risadas dispersas ecoam pela multidão. Sarah mantém os olhos baixos. Seu lobo pressionado contra sua alma. Muito faminto e espancado para sequer choramingar. Ela é Centaurn. O leiloeiro acrescenta quase como um pensamento tardio. Se você acredita nessa história de velha, o interesse da multidão aumenta. Sarah sente os olhares deles rastejando sobre sua pele como insetos. Para a maioria, os Centaurn são mito. Histórias de fadas contadas para filhotes ao redor do fogo. Mas alguns conhecem a verdade. Alguns sabem o que um nariz como o dela poderia fazer nas mãos certas ou nas erradas. Começando em 40 pratas. Silêncio. A confiança do leiloeiro vacila. 30 pratas. Vamos lá. Ela é jovem. Ainda tem muito uso. Um homem empurra a multidão. Ombros maciços. Um rosto como couro rachado. Mãos que poderiam esmagar ossos sem esforço. O estômago de Sarah se aperta quando seu cheiro a atinge. Violência. Fome. Não por comida, mas por dor. Ele gosta de quebrar coisas. Eu te dou 15. Ele rosna. Olhe para ela. Magra como um coelho de inverno. Duvido que ela dure 1 mês nas minhas minas. Seu nome é Brock. Ela não precisa ouvi-lo. Ela pode sentir sua identidade no sangue seco sob suas unhas, a poeira fria incrustada em sua pele, a morte que se agarra a ele como uma segunda sombra. 15 pratas de Brock, diz o leiloeiro, alívio escorrendo em sua voz. Mais alguém? 15 pratas por uma Ômega Centaurn. Ninguém se move. Ninguém fala. Brock sorri, seus dentes amarelados brilhando. 10.
ele contra-ataca. Ela já está meio morta. Estou te fazendo um favor tirando-a das suas mãos. A boca do leiloeiro se abre para protestar, mas algo o faz parar. Faz todo mundo parar. Sara sente isso antes de entender. Uma pressão no ar, um peso caindo sobre o pátio do leilão como uma nuvem de tempestade descendo. Seu lobo, dormente por meses, de repente se agita, não com medo, mas com algo mais antigo, algo instintivo. Submeta-se, sussurra seu sangue. Submeta-se ou seja destruída. A multidão se abre como água em torno de uma lâmina. Ela não deveria olhar para cima. Todo o instinto de sobrevivência grita para ela manter os olhos baixos, para se tornar pequena e desaparecer. Mas algo mais forte a compele a erguer o olhar. E então, ela o vê. Ele se move pela multidão com a graça sem pressa de um predador que nunca conheceu o medo. Alto, largo, cabelo escuro caindo sobre feições afiadas o suficiente para cortar. Uma mandíbula como granito polido, maçãs do rosto que captam a luz como lâminas. Suas roupas são simples, mas imaculadas. O tipo de qualidade discreta que fala de um poder tão absoluto que não precisa de exibição. Mas são seus olhos que param seu coração. Prateados, frios como estrelas de inverno, antigos como as próprias montanhas, o rei Alfa do véu de ferro. Sem ouro. Sua voz corta o silêncio como uma lâmina através de seda. Baixa, comandando. Final. Não um lance, um decreto. O leiloeiro fica branco. Eu, meu senhor, Rei Alfa Kale. Certamente você não quer dizer... Eu gaguejo? As palavras não carregam calor. Mas o leiloeiro estremece como se tivesse sido atingido. Não, meu senhor, é claro que não. Sem ouro vendido para... Espere! A voz de Brock está cheia de descrença. Eu tive o primeiro direito. A licitação foi... O olhar do rei Alfa se volta para ele. Apenas um vislumbre. Nada mais. Brock tropeça para trás como se empurrado por uma mão invisível. Seu rosto perde a cor, sua bravata anterior evaporando como o orvalho da manhã. Sem outra palavra, ele se vira e foge do leilão, quase atropelando outros dois compradores em sua pressa para escapar. A mente de Sara gira, sem ouro por ela. Uma ômega faminta de uma alcateia destruída, valendo menos que a corda em seu pescoço. Por quê? O rei Alfa sobe na plataforma e de repente as tábuas de madeira parecem o convés de um navio em uma tempestade. Sua presença é avassaladora. Não apenas seu tamanho, embora ele a domine, mas algo mais profundo. Algo que faz seu lobo querer expor a garganta e seu coração humano querer fugir. Ele a estuda com aqueles olhos impossivelmente pálidos. Sem calor, sem crueldade, apenas avaliação. Então suas narinas se dilatam ligeiramente. Seu cheiro, ele diz baixinho, para que apenas ela pudesse ouvir. É verdade. Então você é Skentorn. A voz de Sara sai como um mero sussurro. Sim, meu senhor. O que você sente em mim? A pergunta a pega de surpresa. Ninguém nunca lhe perguntou isso antes. Ninguém nunca quis saber o que ela podia ler em seus cheiros. Ela hesita. Depois respira fundo com cuidado. Seu cheiro a inunda como uma onda. Aço e pinho e vento frio de montanha. Poder vasto e controlado como um rio represado atrás de muros de vontade de ferro. Mas por baixo disso, dor. Dor antiga enterrada tão profundamente que se tornou parte dele. Solidão, do tipo que vem de estar separado, acima, sempre observando a faca na escuridão. E algo mais, algo que faz sua respiração prender. Morte. Recente. Ele matou alguém hoje,
alguém em quem ele confiou. Bem, sua voz é plana, não revelando nada. Sara engole em seco. Força, meu senhor. Controle. E ela hesita. Diga. Luto. Ela sussurra. Você carrega luto como armadura. Por um único batimento cardíaco, algo pisca naqueles olhos pálidos. Então desaparece, trancado atrás de muros de gelo. Theron, ele chama. E um guerreiro cicatrizado materializa-se da multidão. Leve-a para Shadow Peak. Veja que ela seja alimentada e receba acomodações adequadas. O guarda acena bruscamente. E seu propósito, meu senhor? O rei Alfa já está se afastando, dispensando-a de sua atenção tão facilmente quanto respirar. Mas sua resposta volta para ela, quieta e fria como neve caindo. Ela servirá. É tudo o que ela precisa saber. A jornada para Shadow Peak leva 3 dias. Sara viaja em uma carroça coberta com outros 2 servos. Mulheres silenciosas que evitam seus olhos e falam apenas em sussurros. Os guerreiros do rei Alfa os flanqueiam como sombras, suas formas de lobo maciças tecendo pelos desfiladeiros da montanha com facilidade predatória. Ela vislumbra ele às vezes quando as cortinas da carroça se movem. Sempre na frente da coluna, sua forma de lobo negro cortando a névoa como uma lâmina. Ele nunca olha para trás, nunca reconhece sua existência, mas ela pode senti-lo mesmo à distância. Seu cheiro viaja no vento, e seus sentidos de Scanthorn captam cada nuance, a tensão controlada em seu corpo, a constante vigilância. Mesmo entre seus próprios homens. A dor antiga que nunca desaparece completamente. Quem te machucou? Ela se pergunta. Quem te ensinou a não confiar em ninguém? No segundo dia, a roda da carroça se estilhaça contra uma rocha escondida. Sara cai da cama da carroça, seu corpo enfraquecido incapaz de se segurar. Ela bate no chão congelado com força, o impacto tirando o ar de seus pulmões. Ao redor dela, os guerreiros mal pausam. Ômega caiu. Um murmura. Previsível. Deixe-a. Ela pode andar ou pode morrer. De qualquer forma, não diminuímos a velocidade por fraqueza. Sara se levanta com os braços trêmulos, mas suas pernas não cooperam. Meses de fome roubaram sua força. Seu lobo, outrora rápido e ágil, é um fantasma de si mesma. Por favor, ela sussurra, mas ninguém está ouvindo. Passos pesados se aproximam. Ela se prepara para um chute, para mãos rudes a arrastando para cima, para a crueldade casual que ela aprendeu a esperar. Em vez disso, braços deslizam sob ela, fortes e impossivelmente gentis. Ela é levantada do chão congelado como se pesasse nada. Seu rosto pressiona contra um peito blindado em couro endurecido, e seu cheiro a envolve. Aço e pinho, e aquela profunda solidão dolorosa. O rei Alfa a carrega. Seu choque é tão completo que ela esquece de respirar. Este é o conquistador dos territórios do norte. O lobo que uniu 5 alcateias em guerra sob sua bandeira. O rei cujos inimigos falam seu nome em sussurros, se ousarem falar dele. E ele está carregando uma ômega faminta por um desfiladeiro como se ela importasse. Meu senhor. A voz de Theron corta seus dias. Os homens vão falar. Isso mostra. Deixe-os falar. Fraqueza. Theron termina em voz baixa. Isso mostra fraqueza. Os braços do rei Alfa se apertam ligeiramente ao redor dela. Isso não mostra nada além de que rodas quebradas e estradas congeladas exigem soluções práticas. Ela não pode andar. A carroça está danificada.
Você quer que eu a deixe para os lobos? Algo em seu tom faz o peito de Sarah se apertar. Ele não acredita em suas próprias palavras. Ela percebe que ele está se justificando. Por quê? Ela permanece em silêncio, mal ousando respirar enquanto ele a carrega pela trilha da montanha. Seu passo nunca vacila. Sua respiração nunca muda. Embora a subida seja brutal e ela não seja nada. Quando Shadow Peak finalmente emerge da névoa, sua respiração prende. A fortaleza é esculpida na própria montanha. Pedra negra e ângulos agudos, torres subindo como garras em direção ao céu de ferro. Não parece um lar. Parece uma arma esperando para atacar. Os portões maciços rangem ao se aproximarem, revelando um pátio cheio de guerreiros em treinamento. Rosnados e o choque do aço ecoam pelas paredes de pedra. Até as crianças aqui carregam espadas de madeira, seus rostos pequenos distorcidos em concentração feroz. Ninguém sorri, ninguém ri. O próprio ar tem gosto de violência mal contida. O rei Alfa a coloca no centro do pátio, suas mãos demorando apenas um momento antes de ele dar um passo para trás. Seu rosto não revela nada. Meera ele chama, e uma mulher mais velha se apressa. Cabelo grisalho puxado severamente para trás, olhos afiados como pederneira. Esta ômega se chama Sarah. Ela terá um quarto na ala dos servos. Veja que ela seja alimentada e limpa. O olhar de Meera varre Sarah com avaliação fria. E seus deveres, meu senhor? Ela servirá onde for necessária. Antes que Meera possa responder, uma voz corta o pátio como uma lâmina envolta em seda. Sobrinho. O rei Alfa fica imóvel. É sutil. Uma leve tensão em seus ombros, um endurecimento em torno de seus olhos, mas Sarah percebe. E mais importante, ela capta o cheiro que acompanha a voz. Malícia, cálculo, ambição enrolada como uma víbora, esperando para atacar. O homem que se aproxima poderia ser o irmão do rei Alfa. Mesmas feições afiadas, mesma constituição poderosa. Mas onde a frieza do rei parece geada de inverno, a deste homem irradia como veneno. Tio Varn, o tom do rei Alfa é cuidadosamente neutro. Você não era esperado na fortaleza. Ouvi dizer que você fez uma compra incomum nos leilões do sul. Os olhos pálidos de Varn deslizam para Sarah e ela tem que lutar para não recuar. Seu cheiro faz seu estômago revirar. Podridão escondida sob perfume. Corrupção mascarada por poder. Uma ômega Centaurn. Que sentimental. Foi uma aquisição prática. Nada mais. E ainda assim você a carregou pela passagem onde todos podiam ver? Varn se aproxima, sua voz diminuindo. A alcateia observa tudo o que você faz, Cale. Cada gesto, cada momento de ternura. Trabalhamos duro demais para construir a reputação de Iron Vale com força. Uma ômega não muda nada. Uma ômega poderia mudar tudo. O sorriso de Varn não alcança seus olhos. Se ela te faz esquecer o que somos, o que devemos ser. A mão de Meera fecha-se no braço de Sarah, puxando-a para a entrada da fortaleza. Mas Sarah ainda consegue ouvir as últimas palavras de Varn, levadas pelo vento frio. Fraqueza é um cancro, sobrinho. Corta-o antes que se espalhe. 3 semanas passam à sombra de Shadow Peak. Sarah aprende o ritmo da fortaleza como um prisioneiro aprende as paredes da sua cela. O amanhecer traz o choque de armas nos pátios de treino. O meio-dia vê servos a correr pelos corredores de Blackstone, silenciosos e eficientes. A noite traz guerreiros feridos a cochear de volta para os seus aposentos, a tratar de ferimentos que fazem os seus instintos doer. Mas ninguém quer a sua ajuda. Ela descobre isso pela primeira vez quando se aproxima de um jovem guerreiro com um pulso gravemente torcido. O seu parceiro de treino tinha-o torcido para além do ponto de ruptura, deixando-o inchado e roxo. Deixa-me ajudar.
diz ela suavemente. Consigo sentir a inflamação. A articulação é... O guerreiro recua como se ela lhe tivesse oferecido veneno. Afasta-te de mim. Mas a dor torna-nos fortes. Ele cospe-lhe aos pés. Essa é a maneira do véu de ferro. Curamo-nos ou morremos. O teu tipo de ajuda é para os fracos. O padrão repete-se vezes sem conta. Um cozinheiro queima a mão numa panela quente. Sara oferece ajuda e é gritada por encorajar a negligência. Um guarda desenvolve um corte infetado que pode tornar-se perigoso. A sua sugestão de tratamento rende-lhe uma palestra sobre como os verdadeiros lobos não mimam ferimentos menores. Cada rejeição corta mais fundo que a anterior. Se eles não querem cura, pensa ela amargamente, para que é que me querem? Ela pergunta a Meera uma vez num momento de confusão desesperada. O rei Alfa pagou 100 ouros por mim. Ele perguntou sobre as minhas habilidades no leilão. Mas se não sou para as usar, então por que estou aqui? O rosto enrugado de Meera não revela nada. Estás aqui para servir. É para isso que todos nós estamos aqui. Então Sara esfrega chão, acende fogueiras, carrega refeições para guerreiros que a olham como se ela fosse feita de vidro. Ela mantém a cabeça baixa e a boca fechada, mas o seu nariz de sentinela nunca para de funcionar. Ela sente o medo sob a superfície dura da fortaleza. Os guerreiros treinam-se até a exaustão, não por orgulho, mas por terror. Terror de ser vista como fraca, de ser expulsa, de se tornar presa em vez de predador. E ela sente Varn. O seu cheiro está em todo o lado, mesmo quando ele não está. Persiste nos corredores como uma mancha, agarrando-se aos guerreiros que cumprem as suas ordens, envenenando o ar nas câmaras do conselho. Seja o que for que ele seja, seja o que for que ele queira. A sua influência infiltrou-se nas próprias pedras de Shadow Peak. Numa noite tardia, Sara não consegue dormir. Ela caminha pelos corredores sem pensar, deixando os seus pés levá-la para onde quiserem. As tochas ardem fracamente a esta hora, lançando sombras dançantes na pedra negra. Ela encontra-se do lado de fora do grande salão. Vozes flutuam pelas portas pesadas, o rosnado baixo do rei Alfa e o veneno envolto em seda de Varn. Ela devia ir embora. Devia voltar para o seu quarto e esquecer que alguma vez ouviu alguma coisa. Mas a sua maldição de sentinela não a deixa. Ela aproxima-se, deixando que os seus sentidos lhe digam o que as suas palavras não dizem. O rei Alfa cheira a exaustão. Não cansaço físico, mas algo mais profundo. O cansaço de um homem a carregar um peso demasiado pesado para qualquer par de ombros. E Varn. Varn cheira a triunfo. Satisfação. O prazer oleoso de uma aranha a observar uma mosca a debater-se na sua teia. As fronteiras do norte são instáveis. O rei Alfa diz que a matilha Thornback tem testado as nossas patrulhas. Então esmaga-os. A voz de Varn é suave, como mel envenenado. Faz um exemplo. É o que o teu pai teria feito. Meu pai está morto. Eu governo Iron Vale agora. Sim, tu governas. E quanto tempo achas que vais continuar a governar se os nossos inimigos sentirem fraqueza? Sara ouve passos a aproximarem-se da porta e apressa-se, o pulso a acelerar. Ela não devia ter ouvido. Ela não devia saber nada disto. Mas enquanto foge de volta para o seu quarto, um pensamento arde mais brilhante que o medo. Varn é perigoso. E o rei Alfa não percebe o quão perigoso. O amanhecer da manhã, frio e cinzento, geada a pintar o pátio de treino em prata. Sara está a levar água para os guerreiros quando acontece. Os jovens lobos estão a treinar em formação. Técnicas de combate aéreo que os fazem saltar e torcer no ar. É brutal de assistir. Mais brutal quando caem mal e ossos estalam contra o chão congelado. Um rapaz cai com força, 12 invernos no máximo,
O seu corpo ainda não cresceu para o seu potencial de lobo. Ele cai sobre o braço num ângulo terrível, o estalar do osso audível mesmo do outro lado do pátio. O mestre de treino mal olha para ele. Levanta-te. O rapaz tenta, falha. O seu braço pende num ângulo que faz o estômago de Sarah revirar. Eu disse: levanta-te. A bota do mestre conecta-se com as costelas do rapaz. A dor não é nada. A fraqueza é tudo. Levanta-te ou morre onde caíste. Algo quente e brilhante acende-se no peito de Sarah. Ela está a mover-se antes que possa impedir-se. Água a derramar dos seus baldes enquanto ela atravessa os guerreiros que observam. Eles estão todos ali parados. Estes lobos maciços e poderosos a ver uma criança a ser espancada pelo crime de ter ossos quebráveis. Parem! A palavra rasga a sua garganta mais alto do que ela alguma vez falou em Shadow Peak. Deixem-no em paz. O mestre de treino vira-se para a encarar, o seu rosto cicatrizado contorcido de descrença. O que disseste para mim, Ômega? Eu disse parem. Sarah cai de joelhos ao lado do rapaz, as suas mãos já a alcançar o seu braço partido. O seu osso está partido. A fratura exposta pode cortar uma artéria. Ele pode sangrar até morrer. Uma morte de guerreiro. A bota do mestre recua para a atingir. E tu podes aprender o teu lugar. O seu cheiro atinge-a como uma parede. Raiva e orgulho ferido e a necessidade desesperada de se provar perante os olhos que observam. Ele vai magoá-la gravemente. Mas antes que o golpe possa atingir, um novo cheiro corta o pátio de treino. Aço frio, vento de montanha, poder antigo e terrível. Chega. O rei Alfa está na beira do pátio, os seus olhos pálidos fixos na cena à sua frente. O seu rosto não revela nada, mas o seu cheiro. O seu cheiro é um turbilhão. Fúria, conflito e, por baixo de tudo, uma esperança desesperada e dolorosa. Meu rei! Gagueja o mestre de treino caindo de joelhos. Este Ômega ousou interferir no treino. Eu vi o que ela fez. O olhar do rei Alfa move-se para Sarah, ainda ajoelhada na geada com as mãos no braço do rapaz partido. Eu também vi o que fizeste. O cheiro do mestre muda para medo. O rapaz era fraco. Ele precisava de aprender. Ele precisava de uma curandeira. As palavras são silenciosas, mas carregam como trovão. Um braço partido que cura torto é um guerreiro perdido. Uma artéria cortada é um soldado morto antes do tempo. As mãos de Sarah começaram a brilhar. Ela não pretende fazê-lo. O poder simplesmente sobe, chamado pela dor do rapaz e pela sua própria necessidade desesperada de ajudar. O calor flui das suas palmas para o seu braço estilhaçado e ela sente o osso responder, fragmentos a juntarem-se, vasos a selarem-se, tecido a curar-se. O rapaz ofega enquanto a dor desaparece, olhando para o seu braço curado com admiração. Murmúrios percorrem os guerreiros que observam, alguns nojentos, alguns confusos, mas alguns. Alguns cheiram a algo que Sarah não encontrou em Shadow Peak antes. Esperança. Startut. Esta não é a nossa maneira. A voz de Varn corta o pátio enquanto ele emerge da fortaleza, os seus olhos pálidos a arder. Este Ômega corrompe os nossos guerreiros com a sua fraqueza. Ela deve ser punida. O rei Alfa não responde imediatamente. O seu olhar permanece fixo em Sarah, e ela encontra-o sem hesitar. Ela sabe que devia desviar o olhar. Ela sabe que quebrou todas as regras que governam a sua existência aqui, mas bufa, ela consegue sentir algo a mudar nele, e algo a rachar. O rapaz regressará ao treino amanhã, diz ele finalmente. Totalmente curado, totalmente funcional. Isso é prático, isso é eficiente. Os seus olhos nunca deixam os de Sarah. Isso não é fraqueza. Sobrino, Varn começa. Esta discussão acabou.
A voz do rei Alfa carrega todo o peso da sua autoridade, e até Varn se cala. Regressem aos vossos deveres, todos vós. A multidão dispersa-se lentamente, guerreiros lançando olhares incertos entre o seu rei e a Ômega, que ousou desafiar tudo o que lhes tinha sido ensinado. Sara ajuda o rapaz a levantar-se, as pernas a tremer. Enquanto ele corre para se juntar à sua corte, ela sente a presença do rei Alfa atrás dela. Desobedeceste, diz ele calmamente. Sim, meu senhor. Mostraste o teu poder publicamente sem permissão. Sim, meu senhor. Desafiaste o meu mestre de treino à frente dos seus alunos. Sim, meu senhor. Ela força-se a virar e a encará-lo. Eu faria de novo. Algo cintila naqueles olhos pálidos. Eu sei. Ele vira-se a marchar em direção à fortaleza sem outra palavra. Mas Sara capta o mais tênue vestígio de algo novo no seu cheiro. Não raiva, não decepção, orgulho. O chamado chega 3 noites depois. Sara está a remendar um avental rasgado à luz de velas quando a batida ecoa pelo seu pequeno quarto, aguda, autoritária. Ela abre a porta para encontrar Theon parado no corredor, o seu rosto cicatrizado e legível. O rei Alfa solicita a sua presença. O seu pulso acelera agora. É passada da meia-noite. Agora ela segue-o por corredores que ela nunca viu antes, subindo escadas que espiralam mais fundo no coração da fortaleza. O ar torna-se mais quente aqui, mais suave de alguma forma, como se a própria Pedra Negra tivesse aprendido a respirar. Eles param diante de portas maciças de carvalho, esculpidas com lobos a correr sob uma lua crescente. Theon bate uma vez, depois afasta-se. Entre quando for chamado. Entre. A voz do rei Alfa, abafada por madeira e pedra. Sara empurra as portas e esquece como respirar. A câmara não se parece em nada com o resto de Shadow Peak. Tapeçarias ricas forram as paredes. Cenas de caçadas e batalhas renderizadas em carmesim e ouro. Um fogo crepita numa lareira grande o suficiente para assar um veado, lançando sombras dançantes sobre tapetes de pele e livros encadernados em couro. Ele. O rei Alfa está silhuetado contra as chamas, ainda vestido com o seu traje formal. Embora a hora seja tardia, sem a sua armadura, sem a máscara fria que ele usa em público, ele parece quase humano, quase vulnerável. Fecha a porta. Ela obedece. De repente, hiperconsciente de cada som, o clique suave do trinco, o estalo e o assobio dos troncos a arder. O trovão do seu próprio batimento cardíaco. Quiseste ver-me, meu senhor. Quero entender-te. Ele vira-se para encará-la, a luz do fogo a capturar os seus olhos pálidos. Disseste que conseguias sentir a minha dor. Desafiaste o meu mestre de treino, usaste poder proibido e desafiaste tudo o que Ironville representa. A boca de Sara fica seca. Se isto é sobre punição, é sobre verdade. Ele aproxima-se. O que sentes em mim agora? Scentborn. Ela não devia responder honestamente. Mas algo na sua voz, algo desesperado e meio enterrado, não a deixa mentir. Conflito, sussurra ela. Estás em guerra contigo mesmo. Parte de ti acredita no que o teu tio te ensinou, que o sofrimento gera força, que a bondade é corrupção. Mas outra parte continua. Outra parte lembra-se de algo diferente. Alguém diferente. Tu não eras sempre tão frio. Alguém te ensinou calor uma vez, antes de te ensinar a enterrá-lo. O rei Alfa fica muito quieto. Por um longo momento, só o fogo fala. Então ele vira-se. Uma mão a agarrar a lareira, como se precisasse dela para se manter de pé. A minha mãe. As palavras vêm ásperas como pedras arrastadas sobre cascalho. Ela era uma curandeira como tu, de certa forma. Ela acreditava na misericórdia
em segundas oportunidades, na força de uma mão aberta em vez de um punho fechado. Sara não se move, não respira. Ela consegue sentir a velha ferida a abrir-se, sentir a dor que esteve trancada por anos a encontrar, finalmente, voz. A nossa matilha chamava-se Silver Hollow. Pequena, mas próspera. Negociávamos com os nossos vizinhos, ajudávamos os necessitados e acolhíamos estranhos aos nossos portões. O seu riso é amargo como cinza. Pensávamos que isso nos tornava fortes. O que aconteceu? Traição. A palavra cai como uma lâmina. Uma matilha vizinha que tínhamos abrigado durante um inverno rigoroso. Demos-lhes comida, medicina, santuário, e quando a primavera chegou, eles voltaram com 500 guerreiros e massacraram todos os que não conseguiam correr rápido o suficiente. O aperto dele no manto aperta até seus nós dos dedos ficarem brancos. Eu tinha 12 anos. Eu os vi matar meu pai primeiro. Ele morreu tentando negociar, ainda acreditando que poderia argumentar com eles. Minha mãe me escondeu em um porão de raízes. Depois voltou para curar os feridos. Os olhos de Sara ardem com lágrimas não derramadas. Ela não sobreviveu. Ela sobreviveu tempo suficiente para que eles fizessem um exemplo dela. Sua voz cai para um sussurro. Meu tio me encontrou 3 dias depois, meio morto de frio e fome. Ele e um punhado de sobreviventes eram tudo o que restava de Silver Hollow. Sinto muito. As palavras parecem inadequadas, mas ela as sente com cada fibra do seu ser. Varn salvou minha vida. Ele me ensinou que o mundo não recompensa a bondade. Ele a pune. Ele construiu Iron Vale sobre os ossos dessa lição. O rei Alfa finalmente se vira para encará-la e seus olhos estão assombrados. Tudo o que fiz foi para garantir que minha matilha nunca sofresse como Silver Hollow sofreu. Ao fazê-lo sofrer de forma diferente, as palavras escapam antes que ela possa detê-las. Ela se prepara para a raiva, para a fúria fria que a viu desencadear em outros. Em vez disso, ele ri, um som quebrado e oco. Você é mais corajosa do que parece, pequena Scanthorn, ou mais tola. Talvez ambas. Ele estuda o rosto dela à luz do fogo. Você me perguntou uma vez por que eu a comprei, por que paguei 100 ouro por uma ômega faminta de uma matilha morta. Você nunca respondeu, porque eu não sabia a resposta. Não então. Ele se aproxima. Perto o suficiente para que ela sinta o calor irradiando de seu corpo. Mas quando você curou aquele menino, quando você olhou para mim como se eu valesse a pena desafiar toda a fortaleza, eu entendi. A respiração de Sara acelera. Entendeu o quê? Que estou cansado. Sua voz falha. Cansado de ver meu povo sofrer por uma filosofia em que não tenho mais certeza se acredito. Cansado de ser o monstro que meu tio criou porque eu tinha muito medo de ser qualquer outra coisa. Sua mão se levanta, hesita, e então gentilmente acaricia sua bochecha. Sua palma é quente e calejada, e impossivelmente terna. Você me lembra dela, ele murmura. Minha mãe, essa mesma misericórdia teimosa, essa mesma recusa em deixar a crueldade passar impune. A respiração de Sara engasga. Meu senhor Cale. Seu polegar traça sua maçã do rosto. Quando estivermos sozinhos, me chame de Cale. A intimidade de seu nome em sua língua a faz tremer. Cale. Não posso mudar Iron Vale da noite para o dia. Varn tem muita influência, muitos seguidores leais. Mas preciso que você saiba que o que você fez hoje importou. Importou para mim. Então me deixe fazer mais. O pedido sai antes que ela possa detê-lo. Deixe-me ajudar, quando vidas estiverem em jogo. Não apenas esfregando o chão e carregando água. Deixe-me usar o que sou. Sua mandíbula se aperta. É perigoso. Varn já a vê como uma ameaça.
Var me verá como uma ameaça, quer eu seja útil ou não. Pelo menos deixe minha existência significar algo. Por um longo momento ele simplesmente a olha. Essa ômega estranha e feroz que fala com ele como ninguém mais ousa. Então, lentamente, ele acena. Apenas emergências. Quando vidas estiverem em jogo, você pode usar seus dons. Mas você deve ter cuidado, Sarah. Meu tio não é um homem que perdoa aqueles que o desafiam. Eu sei que ela pode sentir a malícia de Varn mesmo agora, pairando nos corredores como veneno. Terei cuidado. Veja que você tem. Sua mão cai de seu rosto e ela lamenta a perda de calor. Você deveria voltar para seus aposentos. Está tarde. Ela se vira para a porta, então para. Cale. Sim. Sua mãe parece que foi notável. Seu sorriso é pequeno e triste e bonito. Ela foi. E acho que ela teria gostado muito de você. O rei Alfa parte 3 dias depois. Escaramuças de fronteira com a matilha Thornback escalaram. Cale leva 200 guerreiros, sua forma de lobo negro desaparecendo na névoa antes do amanhecer. Sarah observa das ameias, seu peito apertado com uma emoção que ela se recusa a nomear. Volte em segurança. Em sua ausência, algo inesperado começa. Uma cozinheira se aproxima com uma mão gravemente queimada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor. A cozinheira diz que se eu não puder trabalhar, ela me expulsará. Ouvi dizer que você pode ajudar. Sarah cura a queimadura sem hesitação. O soluço de alívio da garota vale qualquer risco. A notícia se espalha silenciosamente. A Ômega pode ajudar. Ela não contará. Ela não julgará. Eles vêm nas horas escuras, servos com tornozelos torcidos, ajudantes de estábulo com dedos quebrados. Cada cura é pequena, mas como ela pode recusar? Os servos começam a mudar. Pequenos sorrisos aparecem. A bondade passa de mão em mão como contrabando. Até alguns guerreiros se suavizam. Um treinador que uma vez chutou recrutas caídos agora os ajuda a se levantar. 2 semanas passam, depois 3. Ela está no jardim de ervas quando as trombetas de emergência soam. Pelos portões vêm 3 cavaleiros exaustos, e à frente deles, debruçado sobre sua sela, cavalga o rei Alfa. Curandeira, onde está a curandeira Centaurn? Sarah atravessa a multidão. O que aconteceu? Emboscada. Armas envenenadas. Alguém disse a eles exatamente onde atacar. 3 cortes profundos em seu torso. Carne já enegrecendo. Traga-o para dentro agora. Ela trabalha a noite toda. O veneno luta contra ela a cada passo. Beladona e acônito e algo alquímico. Sua pele fica cinzenta. Sua respiração se torna errática. Fique comigo, ela sussurra. Seu lobo teimoso, fique comigo. O amanhecer quebra antes que a maré mude. O veneno recua. A cor volta ao seu rosto. Sarah desaba ao lado de sua cama, completamente exausta. Quando ela abre os olhos pálidos a encaram de volta. Você me salvou. Alguém tinha aqui. Ela consegue um sorriso fraco. Você é péssimo em desviar de lâminas envenenadas. Sua mão encontra a dela. A emboscada não foi aleatória. Alguém nos disse onde nos encontrar. Um traidor em minha própria matilha. Preciso de sua ajuda para encontrá-lo. Seu aperto se aperta. Você pode sentir mentiras. Ela acena. Você me ajudará a salvar Iron Vale? Sim. A caça ao traidor começa silenciosamente. Cale se recupera com velocidade antinatural graças à cura de Sarah, mas ele mantém sua força total escondida. Melhor deixar o traidor pensar que seu veneno funcionou, que seu rei está enfraquecido e vulnerável. Melhor deixá-los se tornarem ousados.
Sarah se move pela fortaleza com um novo propósito. Seus sentidos Sentorn se sintonizam com cada sussurro de engano. Ela aprende a ler as sutis variações na culpa, o cheiro azedo de mentiras recentes, a mordida afiada da malícia oculta e a doçura enjoativa da falsa lealdade. A maior parte da matilha cheira limpa, preocupada às vezes, com medo, muitas vezes, mas honesta em seu medo. Mas há um cheiro que a incomoda mais do que qualquer outro. Var, o tio do rei Alfa, está ausente desde o retorno de Kali, supostamente visitando matilhas aliadas. Mas seu cheiro paira na fortaleza como fumaça após um incêndio, e onde quer que ela o encontre, ela encontra outra coisa. Medo. O tipo que vem de saber demais. Preciso falar com você. Sarah pega Cale sozinho na sala de guerra, mapas espalhados pela mesa. Sobre seu tio. Sua mandíbula se aperta. E sobre ele? Seu cheiro está errado. Tem estado desde que cheguei. Mas eu não entendia o que estava cheirando até agora. Ela se aproxima, baixando a voz. O veneno que quase me matou. Eu já senti vestígios disso antes. Aqui na fortaleza, em lugares que seu tio frequenta. O rei Alfa fica muito quieto. Você está acusando meu tio de tentar me assassinar. Estou dizendo o que meu nariz sabe. Ela o encara firmemente. Eu posso estar errada, mas não acho que estou. Por um longo momento, ele não responde. Seu cheiro é um turbilhão. Fúria e negação, e por baixo de tudo, um terrível reconhecimento que amanhece. Ele me criou, diz Cale, finalmente, sua voz oca. Depois que Silverhollow caiu, ele foi a única família que me restou. Eu sei. E você está me pedindo para acreditar que ele quer me morto? O coração de Sarah se parte com a dor em sua voz. Estou pedindo para você considerar a possibilidade, para ter cuidado. Ela estende a mão, encontrando a dele. Eu posso estar errada. Espero estar errada. Mas se eu não estiver, se você não estiver, então tudo o que eu pensei, que sabia, é uma mentira. A porta se abre com estrondo. Van está na entrada, seus olhos pálidos brilhando de fúria. Atrás dele estão 6 guerreiros, sua guarda pessoal. Sobrinho. A palavra pinga veneno. Eu volto para encontrá-lo vivo e bem, apesar dos relatos de seus ferimentos quase fatais. E aqui, sussurrando segredos com a bruxa ômega que tem corrompido nossa matilha. Kala avança, posicionando-se entre Sarah e seu tio. Varn, eu não esperava que você voltasse tão cedo. Claramente o olhar de Varn desliza para Sarah, e ela vê assassinato em seus olhos. Ela lhe contou suas mentiras? Ela envenenou sua mente da maneira que envenenou tudo mais em Shadow Peak? Ela me contou suas observações. Estou considerando-as. Considerando-as. Varn ri. Áspero e feio. Esta criatura está aqui há semanas, espalhando sua fraqueza como uma doença. E você está considerando suas acusações contra seu próprio sangue. Estou considerando tudo, incluindo o veneno que quase me matou. Veneno que alguém nesta matilha forneceu aos nossos inimigos. Algo pisca no rosto de Varn, mas o nariz de Sarah capta o que seus olhos não captam. Culpa, afiada e azeda e inconfundível. Você acha que eu o traí? A voz de Varn se eleva. Eu o salvei de Silverhollow. Eu o construí em um rei. Então você não se importará se eu investigar. Se você é inocente, não tem nada a temer. O silêncio que se segue é pesado como pedra. Então Vaughn sorri, uma expressão fria e terrível. Eu esperava que não chegasse a isso.
Eu esperava que você visse a razão. Sua mão se move para o cinto, mas você escolheu a fraqueza em vez da força, o sentimentalismo em vez da sobrevivência. Uma lâmina brilha em sua mão. O mesmo brilho oleoso que Sarah reconhece dos ferimentos de Carl. Assim como seu pai. Os guerreiros atrás dele sacam suas armas. Varn! A voz de Carl é mortalmente quieta. Não faça isso. Você não me deixou escolha. Iron Vale não pode sobreviver sob um rei fraco. Precisa de força, propósito. Varn levanta a lâmina envenenada. Precisa de mim. Ele ataca. Cale agarra seu pulso, torcendo com brutal eficiência, mas os 6 guerreiros avançam. A sala de guerra explode em caos, lobos rosnando e aço reluzindo e o cheiro de cobre de sangue. Bufa! Sarah se pressiona contra a parede, observando horrorizada enquanto Cale luta contra sua própria matilha. Ele é magnífico em combate, cada movimento preciso e mortal, mas está em menor número. Uma lâmina atinge seu ombro, outra abre um corte em suas costelas. Cale, ela grita. Varn se liberta da briga, sua adaga envenenada apontada para as costas expostas de Cale. E então Sarah sente o pico agudo de intenção de matar. O momento antes do golpe. Atrás de você, ela grita, sua voz mal um murmúrio perdido no caos, mas ele ouve. Ele se vira no momento em que a lâmina desce. Não rápido o suficiente. A adaga atinge seu braço em vez de sua espinha, mas o veneno já está se espalhando. Sarah não pensa, não planeja. Seu corpo simplesmente age, jogando-se entre o Rei Alfa e o segundo golpe de Varn. A lâmina afunda em seu lado. A dor é diferente de tudo que ela já sentiu. Fogo frio se espalhando por suas veias. Ela desmorona, ofegante, e vê o rosto de Varn se contorcer de fúria. Garota estúpida. Você apenas atrasou o inevitável. Mas a distração do momento é suficiente. O rugido de Carl abala as paredes enquanto ele rasga os guardas restantes de Varn. Seus olhos ficaram dourados, seu lobo emergindo com terrível fúria. Quando ele alcança seu tio, não há hesitação. Suas garras perfuram o peito de Varn. Os olhos do Beta se arregalam de choque, depois escurecem enquanto a vida os deixa. Ele desmorona no chão. Sarah. Cale cai de joelhos ao lado dela, as mãos pressionando a ferida. Não. Não, não, não. Tinha que. Sua voz é mal um sussurro. Não podia deixá-lo. Não fale. Guarde sua força. Suas mãos estão tremendo. Alguém chame um curandeiro. Eu sou a curandeira. Ela consegue e ri fracamente da ironia. Então cure a si mesmo, por favor. Sua voz falha. Sarah, por favor. Ela tenta. Ela alcança seu poder, mas ele escorrega por seus dedos como água. O veneno foi projetado para matar lobos. E ela, apesar de seu dom, ainda é uma loba sob sua pele. Não consigo. Muito fraca. O veneno. Então pegue minha força. Ele segura a mão dela, pressionando-a contra o peito. O que você precisar, pegue. Pegue tudo. Cale, eu não vou perder você. Lágrimas escorrem pelo rosto dele. O Rei Alfa de Iron Vale, chorando por uma ômega serva. Não consigo. Não depois de tudo. Não depois de você me mostrar. O cheiro dele a envolve. E mesmo através da névoa de veneno, ela sente o que ele não consegue dizer. Amor. Desesperado e aterrorizado e absoluto. Ele a ama. Ela fecha os olhos e busca não seu próprio poder, mas o dele.
o vasto poço inexplorado de força alfa que arde no âmago dele. Ele flui para ela como luz do sol, como esperança, como tudo o que ela nunca ousou desejar. A cura começa. A cura leva tudo o que ela tem. Sarah flutua na escuridão, ciente de nada além do veneno queimando em suas veias e da força de Kali fluindo para ela como uma linha de vida. Seu poder é vasto. Um oceano onde o dela é meramente um riacho e ela dele se alimenta desesperadamente. O veneno revida. Mas não foi projetado para isso, para duas almas ligadas, seu poder entrelaçado como raízes sob a terra. Fique comigo, ela ouve. Não me deixe na escuridão novamente. Ela o alcança através da névoa e o encontra alcançando de volta. A conexão forma não apenas poder, mas algo mais íntimo. Um roçar de almas. Ela sente o medo dele, a culpa dele, o amor dele, feroz e aterrorizado e vasto. E por baixo de tudo, uma oração. Por favor, por favor, por favor. O veneno se estilhaça. Ela ofega, os olhos se abrindo, e se encontra aninhada nos braços de Kali. Seu rosto está abatido, olheiras machucando seus olhos. Mas quando ele a vê olhando para ele, o sorriso que surge em suas feições é como o sol emergindo de nuvens de tempestade. Você voltou. Alguém tem que continuar te consertando. Ele ri. Quebrado, lindo, e a puxa para perto, o rosto enterrado em seu cabelo. Ela sente umidade contra o couro cabeludo. O rei Alfa chorando de alívio. Pensei que tinha te perdido quando você pegou aquela lâmina. Eu sei. Eu não posso te perder. Nunca. Ele se afasta, olhos pálidos ardendo. Quando você estava morrendo, algo se quebrou dentro de mim. Cale, eu te amo. As palavras caem como uma confissão, como um voto. Talvez desde o leilão, quando você me disse que eu carregava luto como armadura. Talvez desde que você desafiou minha alcateia para salvar uma criança. Eu te amo, Sarah. Lágrimas escorrem por suas bochechas. Eu também te amo. Você não deveria. Eu estou quebrada. Tudo o que há de gentil em mim morreu com minha mãe. Não. Ela acaricia o rosto dele. Apenas adormeceu. E eu pretendo gastar o tempo que for preciso para acordá-la. Ele a encara, algo cru, cintilando em seu olhar. Então ele se inclina e pressiona os lábios nos dela. O beijo começa suave, hesitante, questionador. Mas quando ela responde, os dedos se enroscando em seu cabelo, algo se acende. Ele a beija como um homem se afogando beija o ar. Quando se separam, a testa dele repousa contra a dela. Case-se comigo, ele sussurra. Seu coração para. O quê? Seja minha rainha, minha companheira. Suas mãos emolduram seu rosto como se ela fosse sagrada. Ajude-me a reconstruir Iron Vale em algo digno de você. Eu sou uma ômega, uma serva. Sua alcateia nunca aceitaria. Minha alcateia aceitará o que eu disser. Quem não aceitar pode me desafiar. Seu sorriso se torna feroz. Eu daria as boas-vindas ao exercício. Ela ri entre as lágrimas. Você está falando sério. Eu nunca estive mais séria. Ele a beija suavemente. Diga sim. Ela pensa em Silver Hollow destruída por confiança mal colocada. Em Shadow Peak, construída sobre sofrimento. Nos servos que sorriem agora, nas crianças que riem. De um menino que viu seus pais morrerem e construiu muros tão altos que esqueceu como era a luz do sol. Sim, ela sussurra. Sim, eu me casarei com você. Sim para tudo.
Seu rugido de alegria abala as paredes. A primavera chega a Shadow Peak, e com ela a transformação. Onde antes havia apenas campos de treinamento, agora florescem jardins com ervas curativas. Risadas ecoam por corredores que antes conheciam apenas o silêncio. Crianças brincam em pátios, onde antes treinavam com espadas de madeira. Guerreiros ainda treinam, mas agora treinam para proteger, não para dominar. 6 meses se passaram desde a noite em que Sarah quase morreu. Ela treinou 3 jovens lobos com dons de cura, estabelecendo o primeiro corpo médico adequado de Shadow Peak. Ela se sentou ao lado de Cale em reuniões de conselho, suas habilidades de olfato ajudando a navegar na política da alcateia. Ela está feliz. Verdadeiramente e profundamente feliz. Você está pensando muito alto. A voz de Cale vem de trás dela, quente com diversão. Seus braços envolvem sua cintura. Posso sentir de todo o pátio. Ela ri, encostando-se em seu abraço. E com o que meus pensamentos cheiram? Contentamento. Paz. Ele se aninha em seu pescoço, lábios roçando a marca de acasalamento que ele lhe deu há 3 meses. Amor. Eles ficam juntos em silêncio confortável, observando a fortaleza que se tornou seu lar. Naquela noite, enquanto a lua cheia sobe, a alcateia se reúne no grande pátio. Cale está no centro, Sarah ao seu lado, seus dedos entrelaçados. 6 meses atrás, ele começa. Eu governei pelo medo. Exigi sofrimento, porque pensei que isso construía força. Eu estava errado. Ele levanta suas mãos unidas, a luz da lua refletindo em seu anel de prata forjado da lâmina derretida que quase a matou. Esta mulher me mostrou outro caminho. Ela me ensinou que a verdadeira força não é sobre quantos derrotamos, mas quantos protegemos. Que misericórdia não é fraqueza. É a coragem mais difícil que existe. Iron Veil sempre será forte, mas a partir de hoje também seremos gentis. Curaremos tão prontamente quanto lutamos. Sua voz se eleva, ecoando nas paredes. Seremos a alcateia que minha mãe sonhou, e a alcateia que minha companheira merece. O uivo começa baixo, depois se espalha até que toda a alcateia cante para a lua. Não um grito de guerra, mas algo mais antigo. Uma canção de unidade, de esperança, de lar. Mais tarde, sozinhos em seus aposentos, Calais a puxa para perto. Obrigado, ele murmura, por me salvar, não apenas do veneno, mas de mim mesmo. Ela traça seu maxilar. Você teria encontrado seu caminho eventualmente. Você é um bom homem, Kyle. Você apenas se esqueceu por um tempo. Talvez, mas fico feliz por não ter que encontrar sozinho. Você nunca mais estará sozinha. Ela sela a promessa com um beijo. Eu sempre estarei aqui, sua curandeira, sua companheira, seu lar. 2 almas quebradas pela dor e curadas pelo amor. 2 lobos correndo juntos, sob uma lua sem fim. Uma alcateia transformada por uma ômega quieta que se recusou a deixar a crueldade vencer. E em algum lugar nos espaços entre as batidas do coração, o fantasma de uma curandeira sorri para seu filho e para a mulher que o salvou. Bem feito, o vento sussurra. Bem feito, meus amores. Muito obrigado por ouvir. Espero que tenham gostado de Sarah e Calais. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo. 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.